Reiki seria uma entidade enigmática e atemporal que acompanha e amedronta a humanidade há muito tempo, embora pouca gente saiba. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local, antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações da internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural dos estados de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Reiki e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 12 dúzias de documento entre os séculos XII e hoje em dia, em 4 continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram praticamente idênticas. Eu tive o contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro, que será lançado em breve. Nota de suicídio, 1964. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei, eu senti a sua presença, e assim que acordei, eu vi sua forma. Uma vez que acordei novamente, eu escutei sua voz e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrada uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes vazios, adereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Lynne, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Trecho de um jornal traduzido do espanhol, 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. Parte legível. Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama, eu tive uma sensação. Não devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui a pedido do Reiki. Depoimento de uma testemunha, 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara, com minha família de 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos, após um longo dia dirigindo, então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Para a volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento, me levantei e acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado, ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. Nessa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura combolhou em volta da cama, chegando a ficar com uma distância de 1 pé de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez uns 5 segundos, mas pareceu 30, olhando para o meu marido. A criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo, a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara e suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia, carregando o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Reiki." Meu marido caiu no lago enquanto eu levava nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia.
Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eventualmente encontrei o homem na cidade, o seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais 2 outras pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada The Rake. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditamos ser a aparição do Rake. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais o mencionaram de novo. Um diário de capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Rake mandou eles irem embora. Aquele era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita as pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar se o Rake havia nos visitado algumas vezes desde nosso último encontro. Eu pus um gravador no lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia. Todas as noites, por 2 semanas. Checava todos os sons do meu quarto, de mim rolando na cama, todo dia que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio que acostumada com o som que eu fazia enquanto dormia, até que escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 da manhã. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz estridente. Era o Rake. Não consigo escutar aquilo tempo bastante para descrevê-la, e ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao lado de meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha naquela noite me deixaram meio frustrado. Eu não vi mais o Rake desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo, e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Bom, essa foi a história de The Rake. The Rake é uma criatura sobrenatural que supostamente aparece nas noites sem lua para atacar pessoas inocentes. Ele tem a aparência de um humanoide magro e pálido, com olhos negros e garras afiadas. Ele se move com agilidade e silêncio e costuma sussurrar palavras incompreensíveis antes de matar sua vítima. A origem da lenda de The Rake é incerta, mas alguns acreditam que ela seja uma antiga entidade maligna que foi despertada por algum ritual oculto. Outros dizem que ele é o resultado de uma experiência genética que deu errado, ou uma mutação causada por algum vírus desconhecido. Há também quem diga que ele é apenas uma alucinação coletiva, fruto do medo e da paranoia. O primeiro registro conhecido do The Rake data de 1691, em um diário encontrado em uma cabana abandonada nos estados de Nova York. O autor do diário relatou ter visto uma criatura horrível em sua propriedade que o perseguiu até a sua casa e tentou invadir sua porta. Ele conseguiu escapar, mas nunca mais voltou ao local. Desde então, vários outros relatos de The Rake foram feitos ao longo dos séculos, em diferentes partes nos Estados Unidos e do Canadá. Alguns desses relatos foram documentados por testemunhas, jornalistas policiais e até mesmo câmeras. No entanto, nenhuma evidência concreta do The Rake foi encontrada até hoje, e muitos céticos duvidam de sua existência. Uma das histórias mais famosas envolvendo The Rake ocorreu em 2006, quando uma família de quatro pessoas foi brutalmente assassinada em sua casa no estado de Wisconsin. A única sobrevivente foi a filha mais nova, que afirmou ter visto The Rake no quarto dos pais, antes de fugir para o porão. Ela descreveu a criatura como um homem sem pele, com olhos grandes e brilhantes e dentes pontudos. Ela disse que ele falou algo como "ele está chegando", antes de atacar seus pais. O caso de The Rake continua sendo um mistério, que põe medo em muitas pessoas. Alguns acreditam que ele seja uma ameaça real, que precisa ser detida, e outros pensam que ela seja apenas uma lenda urbana, que serve para alimentar o imaginário popular. E o que você acha? Você enfrentaria o The Rake?